Este vídeo pretende demonstrar a metodologia de classificação supervisionada usando o QGIS e também o Semi-Automatic Classification Plugin. A versão do QGIS que estamos a usar é a versão 2.14.3 e a versão do Semi-Automatic Classification Plugin é a versão 5.1.3. É um exercício realizado com imagens de satélite Sentinel, em que estamos a trabalhar com um clipe de uma parte de uma imagem correspondente à área da Serra da Estrela, no centro de Portugal. No nosso ambiente de trabalho temos organizados aqui o clipe então das bandas Sentinel, organizadas de clipe B01 até clipe B12. E vai ser então com estas bandas que vamos proceder à classificação. O primeiro passo que temos que dar é abrir então o Semi-Automatic Classification Plugin, aqui, e ativar um band set, que é basicamente o conjunto de bandas que vão ser consideradas para a classificação. Como band set vamos selecionar a banda 2, banda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A e ainda as bandas 11 e banda 12. Deixamos de fora as bandas 1, 9 e 10. Selecionamos cá em cima na band list, clicamos no mais aqui na barra lateral, na faixa lateral e passa-nos então a informação diretamente para o band set. O plugin tem aqui a opção de dar os Quick Wavelength Settings, portanto ele vai buscar dados do comprimento de onda central para cada uma das bandas automaticamente pré-configurado para o Sentinel-2. Reparem que as bandas estão aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 11 e 12, que foram exatamente aquelas que nós selecionámos acima. É muito importante ter atenção a ordenar de forma correta as bandas. Notem que a banda 8A está a seguir à banda 8, exatamente na mesma ordem que aqui está. Se estivermos a trabalhar com imagens Landsat ou outra imagem, vamos selecionar um conjunto de bandas diferentes para a classificação. Reparem, no satélite Landsat 8 Poly, vamos usar as bandas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e o procedimento deve ser exatamente o mesmo. Vamos então clicar aqui e reparem que o computador atribuiu diretamente o comprimento de onda central aqui às bandas. Vamos agora clicar aqui Create Virtual Raster of Band Set. Ele vai nos criar um raster virtual. Clicamos em Run. Escolhemos a pasta de saída. Seleciono a pasta. E ele vai nos criar então o raster virtual. Podemos fechar, que aparece aqui. Notem que eu vou arrastá-lo para fora deste grupo, deste agrupamento que temos de bandas. Eu tinha feito um agrupamento de bandas do Sentinel, de maneira a ser mais fácil nós desselecionarmos. Ao clicar no grupo, desselecionamos logo tudo, de maneira a aumentar a rapidez da visualização. Então, temos aqui uma visualização numa composição de cor próxima da cor real da nossa área de estudo. Interessa-nos agora então fazer uma classificação supervisionada. Para isso, o passo inicial que devemos fazer é sempre fazer um estudo detalhado da área com inspeção visual para percebermos quais é que são as principais classes de uso do solo que ocorrem nesta nossa área de estudo. Isto pressupõe um conhecimento a priori da região de trabalho, as características da área de estudo, de maneira a podermos dar um conjunto de pixels que são as áreas de treino. Neste exercício que vamos fazer, vou recorrer a um conjunto de poucas áreas de treino, de maneira a agilizar aqui o processo de classificação, mas note que os resultados finais naturalmente estarão limitados pelo conjunto limitado também de classes que vou escolher para o exercício. Para o exercício ser feito proporcionando resultados melhores, seria necessário termos um número superior de classes de treino e um número mais rigoroso de classes, dada a diversidade de tipos de superfície que ocorrem na região. As classes de treino a indicar dependem naturalmente dos nossos objetivos e dependem também das características da área que vamos estudar.
Para fazer uma classificação também de uma forma mais adequada, uma visualização mais adequada, aconselho a criarem um outro raster virtual, em que basta clicarem aqui nesta opção, nesta janela, e neste caso podemos criar um raster virtual, isto vai se designar por band set, tem exatamente o mesmo aspecto que o nosso raster virtual anterior, e vai ser este band set que nós vamos usar para fazer as visualizações. Reparem, esta é a banda 321, a banda 321 é a banda, na verdade a banda 3 é a banda 4 do Sentinel, a 2 do nosso band set é a banda 3 do Sentinel e a 1 do nosso band set é a banda 2 do Sentinel. Portanto, na verdade, o que temos aqui o mosaico que temos é um mosaico 4, 3, 2. Se quisermos visualizar um mosaico em falsa cor, um compósito em falsa cor, perdão, vamos selecionar as bandas do Sentinel 8, 4 e 3, que no nosso caso correspondem às bandas 7, 3 e 2. Se repararmos, quando abrimos aqui o nosso band set, verificamos que a banda com o número 7 é de facto a banda 8. A banda 4, desculpem, a banda 3 é a banda 4 e a banda 2 é a banda 3. Daí podemos selecionar aqui 7, 3, 2. Se quisermos, podemos mudar aqui manualmente os compósitos, as composições de cor que nos interessarem. Por exemplo, se quiséssemos fazer 5, 4, 2, bastava digitar aqui 5, 4, 2, 5, 2, 1, digitávamos o valor e automaticamente o compósito é-nos mostrado. Tá? Então o que temos aqui é uma composição em falsa cor, em que os vermelhos correspondem essencialmente às espécies com maior capacidade fotossintética. Essencialmente dá-nos uma ideia da biomassa e é uma discriminação extra também para a nossa classificação. Além disso, ajuda a visualmente nós percebermos diferenças no coberto vegetal, em particular, que não identificaríamos se não tivéssemos esta composição de bandas. Reparem que com a composição de 3, 2, 1, a discriminação é naturalmente bastante diferente. Para procedermos então à classificação das diferentes superfícies, a primeira coisa que fizemos foi então o reconhecimento da área e selecionar um conjunto de classes que nos pareceram as mais características da área a mapear. As classes encontram-se aqui discriminadas e, como referi, são específicas desta área que aqui está e pressupõem algum conhecimento a priori. O processo que vou realizar baseia-se então num conjunto de imagens, num band set distribuído no âmbito das aulas de cartografia e modelação espacial de detecção remota e SIG aplicados ao ordenamento do território e que estão disponíveis para download. Vamos então passar ao procedimento de classificação após identificadas as classes. Dentro do Semi-Automatic Classification Plugin, então depois de termos o band set já identificado, na verdade podemos usar o band set que criámos há pouco ou este último band set associado aqui às classificações que permite a visualização nos compósitos. Vamos ter que recorrer aqui a este outro módulo dentro do Semi-Automatic Classification Plugin, que é o Classification Doc. Classification Doc aparece ou solto dentro do pacote, dentro do QGIS, assim, ou então num painel isolado, ou se quiserem, dentro dos painéis laterais, com o doc, painel de camadas e painel de pesquisa. Tá? Para fazer a mudança de uma forma daqui e integral no painel de camadas, aqui dentro, devemos fazer este movimento clicando na tecla Shift. E então, o que é que temos que definir? Temos que definir qual é que é a imagem de onde vamos extrair a informação de treino e vamos usar a imagem bandset, este bandset que foi criado quando nós pedimos para fazer aqui a classificação. E vamos pedir também, reparem, podíamos usar o clip Bezier Virtual Raster, que é na verdade o nosso bandset que criámos acima, quando criámos
aqui dentro desta tabela, aqui o nosso band set, que aparece aqui identificado. E vamos agora criar um fecheiro, aqui em Training Input, o que nós vamos criar é um fecheiro onde o computador vai basicamente guardar a informação relacionada com as assinaturas espectrais das várias classes que nós vamos identificar. Então, este símbolo, este ícone, é para abrirmos um fecheiro já criado. Este ícone que aqui está é para criar um novo fecheiro de treino. Clicamos e vamos dar um nome que poderá ser áreas treino. Ok? Áreas treino. Guardar. Se repararem, aparece aqui então o caminho para o tal fecheiro áreas treino. É neste fecheiro que nós vamos agora automaticamente inserir as características espectrais das áreas de treino. Para isso, devemos clicar aqui em baixo em Classification Doc. E reparem que o que aconteceu foi que o input que está aqui fechou e passa a ficar disponível então estes outros dois menus associados ao Classification Doc. Aqui temos as características da lista de assinaturas, ROI Signature List. ROI significa Regions of Interest, será sinónimo de áreas de treino. Regions of Interest, Signature List, e é aqui que vamos criar as várias assinaturas. Portanto, esta janela é uma janela essencial. E aqui embaixo, nesta outra janela, ROI Creation, é a tabela que nos vai guiar para a criação das áreas de treino. O QGIS tem um sistema hierárquico que expliquei também nas aulas como funcionava, em que basicamente tem o QGIS, perdão, o SCP plugin, em que divide basicamente em dois tipos de classes: as macroclasses, MC, e as classes propriamente ditas. As macroclasses basicamente correspondem a uma hierarquia superior que podem depois incluir várias classes dentro de uma macroclasse. Por exemplo, a macroclasse 1 poderia ser vegetação. E as várias classes dentro da vegetação, estas classes, poderiam ser matos, florestas, prados. Ok? Estas seriam então seriam na realidade subclasses dentro da macroclasse vegetação. Poderíamos ter depois uma outra macroclasse 2, com subclasses. Por exemplo, a macroclasse 2 podia ser infraestruturas e as subclasses podiam ser estradas alcatroadas, estradas de terra batida, ou outro tipo de infraestruturas, como por exemplo telhados. Neste exercício, não vamos usar o conceito de macroclasse e de classe. Vamos apenas usar as classes. E, portanto, vamos manter sempre macroclasse ID com o mesmo número, com o número 1. E vamos dividir em classes diferentes. Para a classificação, o que vamos fazer, a primeira coisa, garantir então que o class ID aqui vai ser igual ao class ID da primeira classe que vamos classificar. A lista de classes é então, a primeira classe é água. Vamos pôr então aqui class ID 1. Okay, vamos escrever aqui no class info, podemos escrever água. Não mexemos em MC ID 1 nem em MC Info, vamos deixar a mesma. Este software tem duas possibilidades de nós definirmos as áreas de treino. Estou a fazer zoom aqui numa lagoa. Uma das possibilidades é delimitando nós próprios manualmente as áreas de treino, os ROI, através desta ferramenta que aqui está, que são os polígonos. Podemos desenhar um polígono correspondente à área de treino, ou então com esta outra ferramenta, que é um ROI Pointer, que é bastante útil, que basicamente deixa uma semente que expande automaticamente em função das características espectrais do pixel semente e que depois vai expandindo. Repare-se, com uma distância limiar aqui de 0,05, nós conseguimos praticamente cobrir aqui a variabilidade espectral da lagoa. Se, por exemplo, tivéssemos a caracterizar aqui esta superfície da estrada, se eu clicar, reparem, ele classifica a estrada, mas depois há aqui outras áreas próximo da estrada, já nos seus limites, que são classificadas, mas que já têm uma assinatura espectral um pouco diferente. Podemos olhar aqui então para este caso, estão a ver aqui uma ligeira diferença. O que quer dizer que provavelmente este limiar de 0,05 é excessivo aqui para classificarmos a estrada. Se experimentarmos com 0,02, ele já fica com uma área muito mais restrita e já se cinge mais à área da estrada. Provavelmente é um limiar até
excessivamente rigoroso. Reparem que a estrada é estreita e, portanto, a assinatura espectral é uma assinatura espectral mista, em que se mistura com os pixels da área envolvente. Ok? Então vamos começar e vamos fazer a água. Ainda não dei nenhuma assinatura para a água. Vamos pôr 005, vimos que funcionava bem. Clicamos e temos aqui uma superfície de água. E vamos agora fazê-la passar para a assinatura. A partir do momento em que estamos satisfeitos com a área de treino, vamos considerar esta a primeira área de treino. Class ID 1, água, Calculate Signature. Clicamos aqui, neste ícone, e ele vai calcular então a assinatura espectral e vai passar aqui para a lista de assinaturas a primeira classe de treino. Ok? Água. 1. Vamos ver então, podemos dar mais áreas de treino com água. Aliás, devemos até, no caso da água é muito homogéneo, não é necessário darmos mais áreas de treino, mas para áreas mais complexas podemos dar diferentes áreas de treino. Por exemplo, vamos ver a classe seguinte. A classe seguinte é a rocha nua. A rocha nua corresponde a estas superfícies de tom cinzento azulado, okay? Que na realidade são uma mistura de rocha nua, pedaços de solo e também alguns pedaços de áreas que têm esta formação avermelhada, que são essencialmente matos. Essencialmente formações arbustivas, que nesta área são caluna e urze. Caluna e urze. E vamos então deitar aqui uma semente e ver o que é que acontece. Estão a ver que, de facto, cria áreas de treino com características espectrais bastante homogéneas, qualquer que seja o pixel em que nós carreguemos, parece, de facto, corresponder a uma boa classificação. Se por acaso baixarmos aqui para 004, podemos experimentar o que se passa com 004, já dá um threshold bastante menor e podemos reduzir e criar assinaturas espectrais um pouco mais puras. Tá? Então, vamos passar esta área para a área de treino. Reparem, o Class ID passou automaticamente para 2, mas aqui já não é água, mas é solo, rocha nua. Rocha nua, portanto, sem vegetação. Rocha nua, clicamos, ele vai ler a assinatura e vai criar aqui uma classe rocha nua. Exatamente. Agora vamos fazer o seguinte. Uma vez que temos uma área restrita, vou dar o exemplo de como é que podem clicar noutra área de treino também, que seja de rocha nua, e adicioná-la à seleção. Então temos que voltar aqui atrás, ele vai somando automaticamente os Class ID, passava para 3, vamos voltar a 2, esta seria uma nova classe de rocha nua, e vamos clicar deste lado, é também rocha nua, ok? E vamos agora clicar, e ele vai adicionar aqui uma outra linha, rocha nua, ok? Com uma maior diversidade espectral. Para juntarmos estas duas classes numa única, clicamos aqui, carregando no Shift, de maneira a iluminar as duas, e temos aqui uma opção que se chama Merge Highlighted Spectral Signatures. E obtém-se uma assinatura média. Então vamos clicar, queremos juntar as duas, ele está a juntar ambas as assinaturas espectrais, e reparem, criou então uma nova Merge Rocha Nua, que corresponde à média destas duas. E podemos então apagar estas duas assinaturas espectrais aqui embaixo neste ícone. Delete Highlighted Items. Sim. E temos então aqui a nova classe, que é uma classe de mistura da rocha nua. Class Info. Está a ver se consegui editar. Infelizmente, já estava quando eu quero editar. Ok, e vamos chamar-lhe só rocha nua. Podemos editar também aqui a cor, mas isso é algo que vamos deixar para daqui a pouco. Então, rocha nua. A seguir temos sol nu. O sol nu aqui vai aparecer com uma cor mais esbranquiçada. É isto que aqui está. Vamos clicar, sol nu, e vamos talvez escolher uma área maior, ver se ele seleciona uma área um pouco maior. Estas são áreas muito pequenas. Se eu mudar aqui o threshold para 0,5, ver o que é que acontece. Ok, vai. São relativamente poucos pixels. O que tínhamos a fazer era fazer um merge juntando várias áreas de sol nu. Mas como isto é apenas um exemplo, tá? Vamos então sol nu, já é o Class ID 3, tá? Class ID 3 e Calculate Signature. E ele vai adicionar então uma nova classe, Class ID 3, sol nu, aqui. Para nós vermos as diferenças espectrais entre as classes, e aqui é que se nota a importância de termos feito o processo de atribuição, então,
do valor médio de cada banda. Podemos selecionar as bandas que queremos visualizar e clicamos neste ícone, que nos permite ver então as assinaturas espectrais correspondentes a esta nossa área, estas áreas de treino. Clicamos aqui, fazemos um Automatic Fit do plot, aí vemos a assinatura espectral, okay, das áreas de água, tá? De água, a verde, a roxo, as áreas de rocha nua, e aqui a vermelho, as áreas de solo nu, e aqui com a respectiva gama de variabilidade máximo e mínimo para cada uma das bandas espectrais. Aqui em baixo temos o comprimento de onda. E vemos que as três assinaturas são bastante diferentes, o que nos dá a ideia do rigor depois e da facilidade da aplicação do algoritmo. Cabe-nos agora continuar a classificação, portanto teríamos que dar áreas de treino correspondentes aos vários elementos identificados na legenda, ok? E ir adicionando cada uma delas aqui. Temos ainda a hipótese de realizar scatterplots bivariados, em que podemos ver a maneira como a banda 1 e a banda 2 podem ou não distinguir as diferentes classes que nós demos. E como se vê, na verdade, vamos adicionar as três classes escolhidas. Estou a clicar mal, tenho que clicar no Shift, estava-me a enganar na tecla. E vamos fazer aqui o scatterplot. E vamos ver como é que se projetam num espaço, neste caso, bidimensional, em apenas duas bandas. Se pegarmos apenas na banda 1 e na banda 2, vemos que as três classes são bastante diferentes, considerando estas duas bandas. Se quisermos... Estava aqui a dar um erro, voltei a abrir, e basicamente podemos mudar aqui então as bandas que queremos analisar. Depois de selecionarmos as bandas associadas, clicamos em Calculate e ele vai calcular então o scatterplot com as duas novas bandas, okay? Com a localização dos pixels, classificados como cada uma das unidades. Não é? Vemos aqui a água, tem um valor baixo na banda 2 e baixo na banda 4, e aqui deste lado temos o Sol nu com um valor um pouco mais elevado na banda 2 e mais elevado ainda de refletância na banda 4. Okay? Isto permite-nos ver se as assinaturas são de facto bastante diferentes e vai-nos permitir também compreender melhor a qualidade dos resultados para o classificador. Então, para a nossa classificação, continuamos de uma forma um pouco mais rápida para acelerarmos aqui o processo. Eu tive que fazer aqui uma interrupção e uma montagem no filme e, portanto, peço desculpa por este salto que houve aqui no vídeo, mas vamos então agora classificar as outras formações vegetais. A formação vegetal seguinte serão as florestas de coníferas, que aparecem com uma cor, no mosaico de falsa cor, um pouco mais escura, um vermelho escuro. Vamos então dar aqui a informação para as áreas de treino. Adicionar, esta seria a classe 4, floresta coníferas. E vamos adicionar então a assinatura. Segue-se a floresta caducifólia, que são esta que aparece com uma cor mais viva devido ao estado vegetativo das caducifólias nesta altura do ano, dar origem a uma biomassa maior. Vamos tentar uma assinatura espectral, por exemplo, esta que aqui está, floresta caducifólia. Vamos evitar pôr acentos. Classe ID 5, vamos adicioná-la. Segue-se na nossa classificação os matos de tipo 1 e depois os matos de tipo 2. Não interessa para o caso que tipo de matos são estes. São dois tipos de matos que nós diferenciamos visualmente e que conhecemos no terreno, que são formações diferentes, mas que até é uma situação cuja atribuição do nome pode ser dado a posteriori com uma visita ao terreno. Então os matos de tipo 1 são estas formações vermelhas mais escuras que aqui aparecem.
Ok? Na realidade está um pouco extensa demais a assinatura, apanha ali uma série de superfícies de rocha. Eu vou reduzir aqui a margem, a distância na classificação, ver se melhora um pouco. Ele continua a incluir alguns tipos de rocha e eu vou tentar descer aqui um pouco, ver se consigo fazer uma classificação um bocadinho mais precisa. Vamos lá ver. Ok, vamos deixar assim. Estes são os matos de tipo 2. Enganei, não me enganei. Matos de tipo 1. Matos 1. É a classe 6. Vou adicionar. Os matos vão aparecer aqui. Os matos de tipo 2 são estes que aqui aparecem, com o vermelho mais vivo. Neste caso, eu gostaria de ver uma área selecionada um pouco maior. Aumentamos a amostra e a diversidade espectral do pixel. São áreas, estão a ser selecionadas áreas relativamente pequenas. Matos do tipo 2. É o 7. Calcular a assinatura. Depois temos uma mistura de matos com blocos de rocha que aparece no meio. É uma área que nós conhecemos, que visitámos antes, é este setor aqui. Essencialmente, na verdade, são blocos graníticos com algumas formações arbustivas. Ele está a dar uma área extensa demais. Eu sei isto porque conheço o local. Daí a necessidade de termos um bom ground truthing. Continua a ser um pouco extenso demais. 0.3. Nós, se acharmos que o classificador não está a funcionar muito bem, podemos nós próprios desenhar um polígono com base nesta ferramenta que aqui está. Portanto, este seria matos e blocos. Depois temos os prados. Na verdade, esta área, por exemplo, é uma área de prados, mas como se vê, tem situações ao nível da clorofila completamente diferentes. Na verdade, isto é um mato úmido, isto é um mato mais, é um prado úmido e aqui um prado mais seco, mas vamos fazer uma classificação que tenta englobar o máximo possível, apenas para que o exemplo funcione. Ok, prados. Podíamos, eventualmente, vir a distinguir prados secos e prados úmidos. Prados. Depois temos estradas alcatroadas. Estradas alcatroadas, esta superfície aqui é uma estrada alcatroada. Naturalmente vamos ter mistura espectral. E vai haver erro, bastante erro associado aqui depois à classificação, mas é uma coisa para avaliarmos depois. Estradas alcatroadas. E deveríamos atribuir mais pixels de maneira a melhorar a assinatura. Telhados de telha, vamos portanto a uma das áreas urbanas aqui da região. Neste caso será a cidade da Covilhã, que se encontra deste lado. Ok? Estamos a ver que é um pixel relativamente grosseiro. Nós temos sempre a hipótese de utilizar também um outro plugin, que é o plugin Open Layers plugin, e vamos buscar um mapa, quando quisermos, do Google Satellite para visualização em segundo plano. Painel de camadas, Google Satellite vai aparecer. A internet está um pouco lenta, portanto vai demorar um pouco a carregar a imagem. Ok? E portanto aqui podemos ver, na mesma área que estamos a trabalhar, ok? Quando sempre tivermos dúvidas, se estamos a classificar bem ou não, isto ajuda-nos também, como ground truthing, a perceber melhor qual é que é o tipo de terreno que estamos a lidar. Portanto, vê-se claramente as áreas de telhados, vamos escolher uma área densa de telhados, por exemplo aqui, não é? Da cidade. E vamos então treinar classificador. Voltamos ao dock, clicamos aqui, ok? Portanto, temos uma área aqui com telhados e de telha típica portuguesa, telhados com telha. Isto é uma classificação um pouco rápida, é o 11, e podíamos, obviamente, se quiséssemos classificar as áreas urbanas de forma mais detalhada, escolher outro tipo de superfícies. Vemos que há grande diversidade de superfícies aqui nas áreas urbanas. Uma outra superfície que se vê bem são estas superfícies de betão, em que vamos classificá-las também. Ok, aqui. Superfícies de betão.
Calculate Signature, mas há muito mais tipos de superfícies que depois podíamos incluir na nossa classificação. E vamos finalmente ter as áreas ardidas. E vamos recorrer, isto deverão ser áreas ardidas, mas há aqui uma área que eu tenho a certeza que é a área de um incêndio recente, que é esta que aqui está outra. Então vamos treinar o nosso classificador, aqui, ok? Pixel com características espectrais relativamente homogéneas, áreas ardidas. E damos então, e acrescentamos. E com isto ficamos então com o nosso sistema de áreas de treino já concluído. Aqui estão as cores, podemos alterar as cores de maneira a serem um pouco mais perceptíveis. A água podemos lhe dar um azul, rocha nua vamos lhe dar assim um tom acinzentado, puxamos aqui a escala de cinzentos para cima, ok. O sol nu vamos lhe dar assim um tom mais assim para o alaranjado, talvez um pouco mais claro, alaranjado. Floresta de coníferas, vamos lhe dar uma cor verde, Floresta caducifólia, um verde mais escuro, um pouco mais escuro. Os matos tipo 1, podemos lhe dar, depois aqui vamos começar a ter alguns problemas já nos verdes, não é? Vamos lhe dar aqui esta cor. Matos tipo 2. Matos tipo 2. Depois podemos, em qualquer altura, podemos mudar a legenda. Matos e blocos, posso pôr preto, para distinguir bem. Os prados, vamos pôr assim um verde clarinho. Este preto vamos reservá-lo para as estradas, vamos pôr, sei lá, talvez aqui um castanho, um roxo, podemos pôr roxo com os blocos, os prados, estradas alcatroadas pretas. Telhados de telha, vamos lhe dar assim um vermelho. Superfícies de betão, vamos pôr a branco. E áreas ardidas, vamos selecionar talvez a roxo. Para se ver bem, depois podemos, como disse, podemos mudar a classificação em qualquer altura. E o passo seguinte, então, é fazer correr o classificador. Tá? É um processo que devemos recorrer então aqui ao Classification Algorithm. Descemos cá em baixo, Classification Algorithm, e vamos selecionar aqui o algoritmo de classificação. Ok? Temos três: Minimum Distance, distância mínima, máxima verosimilhança e o ângulo espectral, mapeamento de ângulo espectral. Vamos selecionar o Maximum Likelihood e vamos pôr aqui a opção Algoritmo. Quer dizer que ele vai usar para a classificação exatamente este algoritmo. Uma ferramenta boa aqui deste módulo é que podemos fazer um preview da classificação em pequenas janelas, que fazem com que nós, de uma forma rápida, consigamos avaliar se o nosso classificador está a classificar bem ou se está a classificar mal. Isso depois permite-nos nós fazermos ajustes até às assinaturas, porque a forma de melhorar a classificação é mudar as áreas de treino, irmos mexendo nas áreas de treino, fazendo ajustes nas áreas de treino. Então, se repararmos bem aqui nesta parte superior, temos esta ferramenta que aqui está, que ativa um ponteiro de classificação, de um preview da classificação, que nos vai fazer uma classificação numa janela de 200 por 200 pixels. Se clicarmos aqui, ele faz a classificação numa área pequena neste setor, ok? E como veem, ele está a classificar já área ardida, parece bem classificado, reparem o roxo, não é? Bastante bem classificado. Matos e blocos, aqui com este outro roxo, nesta área. Matos de tipo 2. Se clicarmos, viemos ao painel de camadas, aqui podemos ver o tipo de classificação, ok? E vemos que está relativamente razoável. Tá? Ok? E portanto isto permite-nos ir afinando o nosso classificador. Podemos testá-lo em vários locais, por exemplo neste setor, onde estão as florestas, o setor mais rochoso. Reparem, notem que aparecem aqui uma série de manchinhas isoladas que estarão certamente relacionadas com diferenças na assinatura espectral. Provavelmente misturas espectrais. Ok? E basicamente é isto. Depois, para fazermos a classificação, voltamos aqui ao classificador e fazemos Classification Output. No Classification Output, clicamos aqui, Run.
E quando ele fizer run, vai classificar toda a área e vai produzir então um mapa final com a classificação de toda a área que pretendemos classificar. O passo seguinte, e que eu tratarei num outro vídeo, é a avaliação do erro associado à classificação. Mas para já, fico por aqui.